Gravação iniciada. Iniciada, presidente. Gravação iniciada. Bom dia. Bom dia a todos. Estamos aqui hoje começando a sessão dessa quarta-feira pela manhã, dia 17 de março. Sessão do mês de março. Antes de começar a sessão, a gente tem dar posse ao colega Fernando. O Fernando vai tomar posse da primeira turma da segunda Câmara, da segunda sessão, é isso? Perfeito, presidente. Então, nesse momento, uma sessão que está sendo gravada, a sessão que se torna pública. Então, bem-vindo ao CARF, doutor Fernando. Eu sei que estamos precisando de gente para julgar os nossos processos. Sei que você será muito bem-vindo lá na primeira Câmara da segunda turma, segunda sessão. Temos aqui o doutor Luiz Eduardo, já foi presidente da segunda sessão também. Sabe que o clima lá é muito bom também. Não tão bom quanto aqui o clima, mas lá é legal também. Considere-se empossado. E se o senhor quiser fazer uso da palavra, está à disposição. Primeiro, desejo um bom dia de trabalho a todos. E quero dizer que é uma honra de uma vida inteira. Eu considero isso a maior honra até hoje, participar do CARF, um órgão que eu acompanho, e que foi minha tese de doutorado na PUC, foi sobre o CARF, sobre insumo do PIS/COFINS. Então, é realmente não só um sonho, mas também uma honra participar. Muito obrigado, presidente. Qual foi a PUC que você fez? A PUC de São Paulo. São Paulo, foi insumos de PIS/COFINS, regime não cumulativo. Isso. Muito bom. Matéria altamente árdua. Está habilitado para ser da nossa sessão. Exatamente, a gente poderia comprar o passe, doutor. Isso que é por isso a segunda sessão. Em cima do juiz natural, eu desejo que o senhor tenha muito sucesso na segunda sessão. Posso afirmar que é um lugar de crescimento e conhecimento, sem dúvida, profundas discussões, normalmente sobre o processo administrativo fiscal, foram as mais profundas discussões que eu já tive a oportunidade de participar, ou seja, é um lugar muito propício ao crescimento em termos de conhecimento. A presidente da segunda sessão, trabalhei diretamente com ela durante 8 anos, doutora Maria Helena, é uma pessoa absolutamente técnica, uma pessoa muito justa e workaholic. O senhor vai gostar dela. Perdão, presidente, eu só queria dar as boas-vindas ao colega. E, Fernando, só complementando o doutor Luiz ele foi presidente também, né, na segunda sessão. Então, atuou bastante, então ele sabe. Seja bem-vindo, doutor Fernando. 8 anos. Deve ser empossado. Obrigado. Mais uma vez, um bom dia de trabalho para vocês e uma honra. Um grande abraço. Até a próxima. Um abraço, Fernando. Seja bem-vindo. Parabéns. Obrigado. Agora vamos começar a nossa sessão. Estamos aqui com os conselheiros doutor Andrada, doutora Tatiana, doutor Luiz Eduardo, doutor Valcir, doutor Jorge, doutora Érica, doutora Vanessa e eu, Rodrigo, presidente. Então vamos começar, convocando o patrono de ontem, que ficou de ontem para fazer a sustentação oral. Ok, presidente, farei a convocação. O item, pelo que eu vi aqui, o tema é bem simples. Qual foi o item mesmo? Foi o 46. 46, de minha autoria, inclusive. Doutora Maria Cecília, por favor, verificar a mensagem privada no chat.
Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutora Maria Concília. Bom dia, doutora Maria Concília. Bom dia. Bom dia. Doutora Maria Concília está de volta ativa com a gente aqui todos os dias. Está ficando em casa ou na PGFN? Em casa. Em casa mesmo? Pois não. Todos em casa. Todos em casa? O pior é que às vezes a conexão, né? Porque todo mundo usando ao mesmo tempo. Mas faz parte, né? É verdade. É só clicar nesse link aqui que foi indicado? O senhor confia no vereador, por favor. Estamos aguardando o patrono. O patrono já foi convocado, presidente. Ok. Doutor Felipe. Bom dia a todos. Bom dia, consegue nos ouvir, consegue nos ver direito? Perfeitamente. Pergunto se os senhores da mesma forma. Bom dia, doutor. Esse processo, né, ficou do dia de ontem, 8h46, e a recorrente TS, TEC do Brasil, Interessado Fazenda, o relatório vai fazer em 5 segundos um assunto pode é mais conhecido, e a única parte que subiu foi nulidade do auto de infração por vício no mandado de procedimento fiscal. Mas somente esse assunto será objeto de nossa deliberação. O doutor tem 15 minutos. Perfeito, bom dia a todos, senhores conselheiros, representantes tanto de contribuinte quanto do fisco. Agradeço a oportunidade, antes de fazer a brevíssima sustentação oral, gostaria a compreensão de todos para o deslocamento da sessão oral de ontem para hoje. Infelizmente tive um problema familiar em decorrência do Covid que não permitiu a presença da sessão. Está, graças a Deus, resolvido. Espero que as famílias de todos estejam também seguras e continuem os trabalhos dessa forma. Pois bem, infelizmente, dentre todos os tópicos relevantíssimos que tinham para ser discutidos nesse processo, todos eles relacionados à exigência de IPI em relação a operações da TSTEC, o único dos tópicos que foi admitido para julgamento aqui por essa Câmara Superior foi um tópico referente a um item de nulidade. E apesar de no relatório ter sido dito aqui que é uma matéria já conhecida e de relativa simplicidade, o fato é que essas questões processuais, e tanto no que diz respeito ao procedimento das autoridades fiscais quanto dos contribuintes, elas devem ser examinadas com muitíssima cautela. Em especial pela administração pública, pelos fiscais que conduzem o processo de fiscalização, porque existe um princípio, os senhores conselheiros sabem perfeitamente, o princípio de vinculação do ato administrativo, que decorre do princípio de legalidade, que determina que todas as atividades e todas as atribuições da autoridade fiscal devem ser pautadas pelo que consta da legislação, regimentos, enfim, para fins de seguimento do processo legal. No caso específico, houve uma violação de dispositivo expresso da portaria da Receita Federal 11.371 de 2007, mais precisamente os artigos 11 a 13, os quais estabelecem que deve ser observado necessariamente o
prazo de 120 dias para a conclusão do termo de procedimento fiscal, termo de verificação fiscal, enfim, caso esse termo seja ultrapassado, é necessário que o contribuinte seja notificado para que seja estendido, enfim, concedido um novo prazo aí para o prosseguimento da questão. No caso específico, além questões de mérito, que infelizmente não são objeto de discussão aqui, houve a inobservância desse requisito da realização anual do contribuinte. O prazo de 120 dias não foi observado, foi suplementado e tem os autos de que isso não foi observado. Então, digníssimos julgadores, por conta dessa violação formal, existindo aí divergência jurisprudencial e, inclusive, acórdão paradigma atrás, precedente aí, que foi conhecido já a nulidade em situação análoga, o que se pede também, em observância aí do princípio de isonomia, para que para a TSTEC seja concedido aí o mesmo entendimento que já foi para outros contribuintes, e que seja anulado o auto, consequentemente, a infração, em decorrência da inobservância desse requisito formal. Em benefício do tempo, encerro aqui a sustentação oral, me colocando desde já à disposição dos senhores para quaisquer dúvidas que estejam. Obrigado, doutor Felipe. Esse é um voto de minha autoria, que eu sempre faço uma análise simplesmente jurídica desse tema. Votos já conhecidos por todos. Eu digo, no presente caso, o auto foi lavrado pelo auditor fiscal, servidor competente para exercer fiscalizações externas de pessoas jurídicas, se constatadas faltas na apuração do cumprimento de obrigações tributárias por parte do fiscalizado, tem competência legal para sua lavratura, com o objetivo de constituir o crédito tributário por meio do lançamento de ofício. De seu exame, verificamos que todos os requisitos estabelecidos no artigo 142 do CTN e no artigo 10 do Decreto 7235 foram observados. A motivação e as infrações que foram imputadas ao contribuinte estão indicadas no auto de infração e nos demonstrativos de apuração da contribuição. A fundamentação da exigência da contribuição, da multa dos juros, consta da descrição dos fatos, enquadramento legal da infração. Quanto ao MPF, tem tripla função: materializa a decisão da administração, trazendo implícita a fundamentação requerida para a execução do trabalho da auditoria fiscal, atende ao princípio constitucional da cientificação e define o escopo da fiscalização e reverencia o princípio da pessoalidade. No presente caso, o lançamento foi efetuado com base nas verificações de documentação fiscal e contábil, que por si só dispensaria a emissão do respectivo MPF. Questões ligadas ao descumprimento do escopo do MPF, inclusive prazo e prorrogações e indicação de outro auditor fiscal, ainda que comprovadas, devem ser resolvidas no âmbito do processo administrativo disciplinar. Não tem condição de tornar nulo o lançamento tributário, que atender os requisitos, como já dito, dos artigos 142 do CTN 10, 7235. Além disso, o instrumento de controle administrativo com o MPF, criado por portaria, não pode sobrepor ao Código Tributário Nacional, que determina a realização do lançamento, que é vinculado e obrigatório. Assim não há que se falar em nulidade do lançamento. Doutora Andrada. Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. Bom, como bem colocou o presidente, a matéria conhecida, né, eu continuo com o meu entendimento, que eu acho que o mandado de procedimento fiscal, que dá o direcionamento, inclusive, para o contribuinte, né, seria um procedimento necessário, obrigatório, então eu peço vênia para divergir. Doutor Luiz. Presidente, matéria conhecida, eu acompanho o relator, somente faço um adendo dizendo que o termo mandado de procedimento fiscal pode ter dado a equivocada ideia de que ele gerava a competência para se fiscalizar, e competência dada por lei,
Então, o MPF foi alterado, atualmente não existe mais MPF, existe termo de distribuição de procedimento fiscal, TDPF, que é justamente uma relação administrativa entre o órgão e a autoridade competente para fazer o trabalho. Acompanhe. Doutor Belcia. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator, presidente. Esse caso já é conhecido, né? Então, votando no mesmo sentido que eu votei no acórdão 93RT010-564, que o presidente citou como fundamentação, eu acompanho o relator. Então, por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso vencido pela conselheira Tatiana. Obrigado, doutor Felipe. Tainá, então pode convocar o próximo patrono, que é o item 5. Não, 50 não. Ok, presidente, farei a convocação. Qual que é o próximo? 55, né? Valcir. Sim. 55, Valcir. 55, 56, 57, 58 e 59 é o mesmo contribuinte e acompanhamento. Doutor Rodrigo? Sim? Eu acho que a conexão da patronal saiu, porque ela não está na sala de espera, mas ela estava antes. Tá, então passa para o próximo. Item 62? 62. Ok. Item 62 da causa, Dr. Wagner, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no instante. Doutor Wagner, bom dia. Bom dia. Vamos fazer o julgamento do item 62 da pauta. Recorrente Johnson Controls, do Brasil Interessado Fazenda. De minha relatoria. Já está na pasta compartilhada. Relatório. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte contra quórum 34.01.005.056 da primeira turma ordinária da quarta Câmara, terceira sessão. Transcrita está a ementa. Em seu recurso especial, não foi dado seguimento, sendo que, em razão de agravo, foi admitida discussão relativa à matéria equiparação à exportação das remessas à Zona Franca de Manaus. Defende o contribuinte que, nas vendas feitas com isenção de aparelhos de ar-condicionado importados para a Zona Franca de Manaus, haveria direito à manutenção do crédito do IPI pago no desembaraço aduaneiro, dentre outros argumentos pela equiparação dessas duas vendas à operação de exportação, conforme o artigo 4º do Decreto 288/67. A PGFN apresentou contra-razões, contestando em caráter preliminar o conhecimento, pois não haveria similitude fática. Seu relatório, o doutor tem 15 minutos, doutor Wagner. Perfeitamente, senhor relator.
Bom dia, senhoras jogadoras, bom dia, senhores jogadores. Eu venho aqui para sustentar as razões da Johnson Controls em recurso especial que chega ao conhecimento de vossas senhorias através de despacho, por meio de despacho da presidência das câmaras superiores, que, acolhendo nosso recurso de agravo, permite o conhecimento parcial do nosso recurso justamente no que tine ao tema. As remessas para a Zona Franca de Manaus são equiparadas a verdadeiras exportações e como isso repercute no nosso caso concreto. Peço vênia, só para ler um breve trecho do despacho da presidência. De start, aqui não se trata de diferença factual que impeça a comparação entre os julgados. Há sim interpretação diversa da legislação para fatos em tudo semelhantes. 2 pontos. Equipara-se ou não a remessa à Zona Franca de Manaus a uma exportação? Interrogação. O acórdão recorrido entendeu que não, os paradigmas que sim. É bem verdade que os paradigmas não vão tratar especificamente dessa questão, ou seja, um produto importado, nacionalizado, em qualquer ponto do território nacional, que é posteriormente vendido à Zona Franca de Manaus, essa venda é feita de forma desonerada. E sustentamos nós que o mesmo princípio que norteia essa desoneração, que é a equiparação do produto importado ao nacional, se aplica ao direito de manutenção do crédito. Os paradigmas pegam a mesma situação e vão dizer, o contribuinte faz jus ao crédito presumido de IPI. Pega a mesma situação e faz jus a um tratamento diferenciado de PIS e COFINS. Mas o princípio é o mesmo. E é bem verdade que a presidência deixa um ponto ali que eu preciso enfrentar. Ele diz o seguinte, olha, talvez a similitude fática, o problema da similitude fática esteja justamente no fato de estarmos falando de produtos importados e não de produtos nacionais. Mas aí eu respondo, esse ponto sequer vai ser objeto da divergência, porque esse ponto sequer é objeto da lide. E para demonstrar isso para vossas senhorias, eu vou lá ao relatório fiscal do auto de infração, nas folhas 544, narra o fiscal que concebeu a autuação. Em relação ao mérito, manifestou, o contribuinte, atendendo à fiscalização, manifestou o seu entendimento de que o acordo do GATT garante ao produto importado o mesmo tratamento dado ao produto nacional. Aí diz o fiscal, ponto. Quanto a isso, não há qualquer divergência entre o entendimento do contribuinte e da fiscalização. Portanto, a questão de ser o produto importado ou ser o produto nacional não é o ponto de divergência. Porque se fosse, o auto seria nulo. Justamente porque se considerou equiparado, é que se aplicou a exoneração na remessa para a Zona Franca de Manaus. E aí, o entendimento equivocado é que se considera a isenção, mas se glosa o crédito, anulando o próprio efeito da interpretação. E aqui, então, e obviamente estamos falando aqui do entendimento que fundamenta esse auto, é o entendimento da solução de consulta COSIT 37 de 2013, que traz justamente essa incorporação pela metade dos efeitos do GATT, para permitir a exoneração, mas não para permitir o direito ao crédito, mas respondendo à indagação que fez a presidência da Câmara Superior no despacho do agravo, sim, a remessa para a Zona Franca é equiparada à exportação. E nesse sentido, eu gostaria de ser bem breve, apenas dizendo, isso foi inclusive reconhecido para essa matéria específica no recurso especial 1.464.935 do Paraná, em que o STJ fala, sim, é equiparado e por força do artigo 2º da lei 9.716 de 98, o que diz esse artigo 2º? Que a saída de produto industrializado do estabelecimento com incentivo fiscal garante a manutenção do crédito. O incentivo fiscal qual que é? A desoneração para a Zona Franca. O crédito da saída do produto, e aqui não, o dispositivo não faz uma restrição a industrializado pelo próprio estabelecimento, ele diz saída de produto industrializado. Garante o direito ao crédito. Esse foi o entendimento do STJ e esse é o nosso RESP.
Esse é o nosso RESP. E aqui, até aqui, eu entendo que a gente já teria fundamentos para o provimento ao nosso recurso especial. Mas eu quero trazer um tema superveniente, uma questão superveniente, que foi, o nosso RESP é de agosto de 2018. Em abril de 2019, o Supremo Tribunal Federal, em sistemática de repercussão geral, julgou o recurso extraordinário 592.891, que é o recurso extraordinário que garantiu a quem compra da Zona Franca o direito ao crédito. E por que eu evoco esse precedente, inclusive com o suporte, com o permissivo da liberdade que confere a vossas senhorias o parágrafo 1º do artigo 62 do Regimento Interno do CARF? Por quê? Qual foi a ratio, qual foi o critério utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para dizer que quem compra da Zona Franca de Manaus, quem compra, sim, é diferente, é quem compra da Zona Franca de Manaus, tem direito a um crédito ficto do IPI, um crédito fictício, um crédito que não corresponde ao IPI pago. E eu vou ler um trecho da ementa aqui, para vossas senhorias. O tratamento, essa é a ementa do acórdão desse recurso extraordinário julgado em repercussão geral. Tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para a sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois esse desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática reclama uma exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade pretendida. E volto. O que diz o Supremo, então? Ora, criamos a Zona Franca de Manaus, né, porque queremos incentivar a ocupação, a produção de uma zona remota do nosso território nacional. Esse é um projeto nacional. Como fazer isso? As pessoas precisam ter um incentivo para ir para lá. Um baixo custo de vida, um baixo custo de produção. Isso naturalmente não ocorreria. Então quem fez isso? O direito fez isso, criando as isenções dos produtos que são remetidos para a Zona Franca de Manaus, equiparando-as a verdadeiras exportações, para que lá cheguem mais baratos para o consumo local e incentivando a produção local, tornando-os mais acessíveis, dando a isenção, por exemplo, do IPI na saída. É o mesmo mecanismo de mão dupla com a mesma finalidade. E por isso, por simetria, a interpretação, e aqui é interessante, talvez nesse caso, o que haja é um duelo de interpretações. Não há propriamente uma divergência factual ou em relação ao direito aplicável, é como interpretá-lo. E nesse sentido, a interpretação que reclama a orientação dada pelo Supremo Tribunal para o nosso caso, por simetria, é que não podemos dizer que a remessa é equiparada a uma exportação, visando a exoneração do IPI para os produtos que para lá são destinados para lá serem consumidos, e ao mesmo tempo dizer, olha, você que vendeu tem que estornar o crédito. Estornar o crédito implica tornar o IPI um custo desse produto, um custo a ser suportado pela Zona Franca de Manaus, contrariando o próprio entendimento que foi dado pelo Supremo Tribunal Federal nesse recurso extraordinário. E aqui com muito mais razão, o crédito não é ficto. O crédito é o crédito do IPI pago no desembaraço aduaneiro, é o crédito efetivamente suportado. Então, com essas razões, e adicionado por essa razão que trago agora aqui em relação a esse julgado do Supremo, eu peço o conhecimento e o provimento ao nosso recurso especial para o cancelamento do auto de infração. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, doutor. Voto. Quanto ao conhecimento, efetivamente o primeiro paradigma versa sobre o crédito presumido de IPI da 9363. E o segundo sobre PIS e COFINS. Mas penso que para defender a equiparação das vendas à Zona Franca de Manaus à operação de exportação de uma forma geral, são pertinentes, não havendo necessidade que a situação fática seja exatamente a mesma. Assim, preenchido todos os requisitos respeitados às formalidades legais, conheço do recurso especial, na parte admitida já. No mérito, foi mantida a glosa dos créditos de IPI, pois trata de simples revenda
por um equiparado industrial, importador, do produto já acabado, quando a legislação só prevê a manutenção dos créditos na saída com isenção para insumos utilizados na industrialização, matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem. Vejamos o que diz o regulamento do IPI, artigo 81. São isentos do imposto os produtos nacionais entrados na Zona Franca de Manaus para seu consumo interno, utilização ou industrialização, ou ainda para serem remetidos por intermédio de seus entrepostos à Amazônia Ocidental, excluídos armas e munições, perfumes, fumo, automóveis de passageiro e bebidas alcoólicas, classificadas respectivamente nos capítulos tais. Artigo 84. A remessa dos produtos para a Zona Franca de Manaus far-se-á com suspensão do imposto até a sua entrada naquela área, quando então se efetivará a isenção de que trata o inciso 3 do artigo 81. Em relação aos créditos para a Zona Franca de Manaus, existe um dispositivo específico na Lei 8387, que diz, artigo 4º, será mantido na escrita do contribuinte o crédito do imposto sobre produtos industrializados incidentes sobre matérias-primas, produtos intermediários, material de embalagem e equipamentos adquiridos para emprego na industrialização dos produtos que venham a ser remetidos para a Zona Franca de Manaus. E a Lei 9779 ampliou o escopo para permitir também a utilização dos créditos via ressarcimento ou compensação nas saídas com isenção, artigo 11. O saldo credor do imposto sobre produtos industrializados, acumulado a cada trimestre calendário, decorrente da aquisição de matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado em conformidade com o disposto dos artigos 73 e 74 da 9430, observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal. A equiparação para a exportação de PIS/COFINS nem se discute mais. Já existe uma súmula CARF 153. As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de exportação, não se sujeitando, portanto, à incidência das contribuições para PIS e COFINS. Isso aqui, no entanto, nada interfere. Para as exportações, desde que a edição do decreto 491 de 69, mantido na Lei 84902, é permitida a manutenção e utilização de créditos, mas também restrita aos insumos. Artigo 5º. É assegurada a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo a matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem efetivamente utilizados na industrialização dos produtos exportados. Assim, na simples revenda, como é o caso, por um equiparado industrial, não existe possibilidade de manutenção dos créditos, conforme consignado especificamente para a Zona Franca de Manaus, na solução de consulta 37. Diz o seguinte: créditos, anulação, produto nacionalizado, remessa, Zona Franca de Manaus. Os créditos relativos a IPI pagos nos embaraços aduaneiros dos produtos originários precedentes de países originários do GATT ou que tenham aderido deverão ser anulados pelo importador em sua escrita fiscal, mediante estorno, quando posteriormente remeter esses produtos nacionalizados à Zona Franca de Manaus, com isenção que trata o artigo 3º, inciso 3º, artigo 81 do decreto 7212, do regulamento do IPI de 2010. Com a suspensão prevista no artigo 84 do mesmo regulamento, não há previsão legal para manutenção de créditos. Aviso do exposto, voto por negar provimento do recurso especial interposto pelo contribuinte. Doutor Andrada. Presidente, acompanho o relator. Doutor Tatiana. Bom, presidente, aqui realmente a discussão não está vinculada se a Zona Franca de Manaus seria exterior ou não, né?
Aqui realmente a questão é da operação de revenda, né, comparado à industrial, né, como bem colocou o presidente no voto, então eu acompanho o relator, presidente. Simples revenda. Doutor Luiz. Acompanho o relator, somente adendo, presidente, o senhor fez uma precisa análise jurídica e a questão econômica, eu vejo lógica no sistema proposto pela legislação que o senhor muito bem colocou de forma sistemática. É diferente um insumo produzido no Brasil que gerou emprego, gerou consumo, de um insumo importado. E a legislação pode tratar diferenciadamente essas duas situações. Então, acompanho, fazendo só esse pequeno comentário. Obrigado. Doutor Valcir, o relator. Doutor Jorge. O relator, presidente. Doutora Érica. O relator, presidente. Doutora Vanessa. Presidente, se não me engano, essa é a primeira vez que essa matéria vem para o colegiado, né? Essa do IPI, se é possível a manutenção desses créditos na entrada. Então, por essa razão, eu gostaria de pedir vista desse processo. A vista, a conselheira Vanessa, após o relator negar provimento do recurso, acompanhado pelos conselheiros Andrade, Tatiana, Luiz, Valcir, Jorge e Érica. Ok? Obrigado, doutor. Obrigada. Obrigado, bom dia. Próximo item 63 e 64, parece que é o mesmo patrono. Tainá pode chamá-lo, doutor. Ok. Ricardo Cracovia. 63 e 64 foram retirados de pauta. 73 e 74, né? Tá, não, 73 e 74 não. O próximo seria o 76, que está na fila aqui. Não, 63 e 64 foram retirados, deixa eu ver aqui. 63 e 64 foram. Retirados. 63 foi retirado pela PGFN, exatamente. 63 retirado pela PGFN. E 64 também. E 64 retirado pela PGFN também. Correto. Doutor Rodrigo, a patrona do item 55 a 59 já está presente na sala de espera. Tá, então pode chamá-la. Ok. Doutor Valcir. Qual item, desculpa? 55, 56, 57, 58 e 59. São 5 processos do mesmo contribuinte, praticamente as mesmas matérias, com pequenas diferenças. Senhor presidente, eu tentei organizar esses votos para que a gente pudesse julgar em conjunto no meu notebook. Bom dia. Mas acho que é melhor ir um por um, que fica mais fácil. Bom dia, doutora Camila. Bom dia. Bom dia. Vamos julgar agora o item 55, recorrente, usina de açúcar Santa Terezinha. Interessado, Fazenda, relator, doutor Valcir. Com a palavra, relator. Bom dia a todos e todas. Bom dia, patrona Camila. O primeiro processo é o item 55 da pauta, trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte. Nós teremos 3 desses processos do contribuinte, se não me falha a memória, e 2 desses processos, recurso do contribuinte da Fazenda Nacional. Então, esse é do contribuinte. De 2014, em face do Acórdão 3301-002-406, 19 de agosto de 2014, proferido pela primeira turma ordinária da terceira Câmara, terceira sessão do CARF. Aqui eu cito a emenda em relação ao IPI, que é presumido Lei 10.276, aquisições de pessoas físicas. A outra matéria, IPI, que é presumido insumos utilizados na produção própria da cana-de-açúcar. E
a questão da transferência, crédito presumido, da transferência de matéria-prima entre materiais, glosa procedência. Por meio do despacho de admissibilidade do recurso especial, as folhas tais, o presidente da terceira Câmara, terceira sessão, deu seguimento parcial ao recurso interposto pelo contribuinte para a rediscussão das seguintes matérias. São 3 matérias que já vou esclarecer. E, por meio do despacho de exame de admissibilidade, manteve-se o seguimento parcial. A Fazenda Nacional apresentou contra-razões, em face da parcial admissibilidade do recurso, o contribuinte apresentou embargo de declaração, em 2017, e as folhas 755 consta despacho e requerimento, em que não se conheceu da petição nominada em embargos de declaração opostos ao despacho de reexame de admissibilidade de recurso especial. Este é o relatório, senhor presidente. Somente acompanhamento, doutor Camila. Então pode continuar, doutor. Entendo que o recurso especial interposto pelo contribuinte é tempestivo e também que há a divergência interpretativa jurisprudencial. Então, voto pelo conhecimento. A primeira matéria é possibilidade de crédito presumido de IPI sobre aquisições de pessoas físicas. Na visão recorrida, entendeu-se que no regime alternativo de apuração do crédito presumido, por força do disposto na Lei 10.276, 2001, não é possível aproveitamento de crédito presumido de IPI nas aquisições efetuadas de pessoas físicas. O contribuinte sustenta em seu recurso que a intenção do legislador, ao conceder o crédito presumido do IPI, seja na opção da apuração do crédito através da Lei 9.363 ou da Lei 10.276, foi de incentivar a exportação de produtos nacionais e diminuir o chamado custo Brasil para os produtos pátrios. Já a Fazenda Nacional requer a manutenção da decisão recorrida, visto que não há como acatar créditos decorrentes de insumos utilizados na produção própria da cana-de-açúcar, por absoluta falta de previsão legal, pois o crédito presumido do IPI, calculado sobre as aquisições de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem, refere-se ao produto exportado, açúcar. Na análise dos autos, com a devida vênia, verifica não assistir razão ao contribuinte. No presente caso, de acordo com o disposto no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 10.276, não é possível aproveitamento de crédito presumido de IPI nas aquisições efetuadas de pessoas físicas, pelo fato dessas pessoas físicas não serem contribuintes de PIS e COFINS, sem incidência dessas contribuições não há valor a ser ressarcido. Cita-se trecho do voto proferido no acordo recorrido de relatoria do Lúcio Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, que bem esclarece os fatos como razões para decidir. Então, aqui cito trechos do voto, citando então o voto, não concordo com a posição do contribuinte, quando o pedido de ressarcimento do crédito presumido é efetuado somente ao amparo da Lei 9.363, teríamos que seguir o que o STJ decidiu no RESP 9.3.164, que foi julgado para sistemática de recursos repetitivos, artigo 543C do CPC. Na oportunidade foi decidido que a INSRF, número 2397, não poderia fazer restrições que a própria lei 9.363 não tinha efetuado. Porém, no presente caso, o contribuinte optou pelo regime alternativo da Lei 10.276, que foi regulamentado pela IN 315, a qual não foi infirmada pela decisão do STJ. Ao contrário da afirmação do contribuinte, entendo que a Lei 10.276 trouxe expressamente essa vedação. Daí aqui é citado, então, o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 10.276, que estabelece a base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput. Assim, não há como aceitar o aproveitamento do crédito presumido sobre as aquisições efetuadas de pessoas físicas em decorrência de disposição expressa da lei. No regime alternativo, a própria lei instituidora estabelece que somente as aquisições sujeitas a incidência das contribuições é que estão aptas a integrarem a base de cálculo do crédito presumido. Nesse sentido, cita-se parte da ementa do Acordo 9303-010-662, de relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo Oliveira Santos, que corrobora com esse entendimento. Que é que eu cito, então, a emenda. O exposto vota-se por negar provimento ao recurso contribuinte no que diz respeito ao aproveitamento de crédito presumido de nas aquisições de matérias-primas efetuadas de pessoas físicas. Posso passar para o segundo ponto, senhor presidente?
possibilidade de crédito presumido de IPI sobre insumos utilizados na produção de cana-de-açúcar. No acordo recorrido, entendeu-se pela impossibilidade de crédito presumido. O contribuinte aduz que esses insumos utilizados na produção própria de cana-de-açúcar estão compreendidos na atividade industrial de produção de açúcar, ou seja, a formação da lavoura canavieira integra o processo produtivo da agroindústria. Portanto, os insumos empregados nessa fase também devem integrar o crédito presumido de IPI. No presente caso, por se tratar de IPI, compreende-se que insumos são aqueles adquiridos para utilização no processo industrial de açúcar para exportação, sem reparos à decisão recorrida. Aqui eu cito, então, um trecho do Acordo 3301.002.406, que corrobora com estes argumentos. Portanto, vota-se por negar provimento ao recurso do contribuinte nesse ponto. E o terceiro e último ponto desse processo é a possibilidade de inclusão de valores decorrentes das transferências de matérias-primas entre estabelecimentos. O contribuinte sustenta que os valores decorrentes dessas transferências de matéria-prima entre os estabelecimentos devem ser incluídos na base de cálculo do crédito presumido de IPI. Assim, se opõe às glosas desses valores efetuados pela administração fazendária. Sem reparos à decisão recorrida, tendo em vista que o artigo 1º, para o primeiro, inciso 1º da Lei 10.276, estabelece que a base de cálculo presumida é a soma dos custos de aquisição dos insumos compreendidos neste a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem. Não há como considerar que esses custos de transferência de matérias-primas entre os estabelecimentos contribuintes sejam aquisições de insumos. Trata-se de custos decorrentes de mera transferência de um local para outro dos insumos. Aqui se trata de IPI, né? Salienta-se ainda que, para gerar direito ao crédito presumido, as transferências de matéria-prima entre os estabelecimentos do contribuinte teriam que ter sido gravadas com essas contribuições que o benefício objetivo a ressarcir, o que não é o caso, pois essas operações de transferência não receberam ônus tributário. Diante da legislação, vota-se por manter a decisão recorrida nesse ponto. Então, no exposto, vota-se por conhecer do recurso especial do contribuinte e no mérito em negar-lhe provimento. Esse é o voto, senhor presidente. Doutor Andrada. Doutor Valci, imagino que a hora que você recebesse essas 5 carreirinhas, você ficou feliz, né? E em seguida descobriu que os recorridos são de 5 relatores diferentes. Exato. Exato, foi diferente. Apesar das matérias serem as mesmas, assim, basicamente as mesmas, mas os recorridos são diferentes, com abordagem assim, um pouquinho diferente. Mas esse, por coincidência, é meu, né? Eu estou de acordo com o relator. No caso aqui, quando se trata de insumos de crédito presumido de IPI, a legislação correlata para caracterizar o insumo é de IPI, né? Então, por isso que a gente nega crédito da parte da lavoura, né? Da formação de lavoura, etc., que a gente tem reconhecido para PIS e COFINS. Então, estou totalmente de acordo com o relator, acompanho o relator, presidente. Doutor Tatiana. Bom, em relação à primeira matéria, possibilidade de crédito presumido de IPI sobre aquisições de pessoas físicas, bom, eu continuo com o mesmo entendimento, eu acho que seria aplicável, né, a decisão do STJ, então eu dou provimento ao recurso do contribuinte, peço bem ao relator. Em relação à possibilidade de crédito presumido de IPI sobre insumos utilizados na produção de cana-de-açúcar, realmente, quando é IPI, ele, pelo que eu estou entendendo aqui, ele não é utilizado efetivamente para a produção do produto final, né? Então, eu acompanho o relator nessa parte. Em relação à possibilidade de inclusão dos valores decorrentes de transferência de matérias-primas entre estabelecimentos, seria o frete, tem um acordo 9303009928, que a gente considerou que seria possível o crédito, né, presumido de IPI, sobre os valores dos fretes cobrados, né, referentes às aquisições de insumos aplicados na fabricação, né, dos produtos. O que eu acho que daria para aplicar aqui, porque se trata de insumos, ou seja, matéria-prima, né. Então, nessa parte, eu peço vênia para divergir do relator. Então, eu dou provimento parcial, presidente.
Doutor Luiz Eduardo. Presidente, eu acompanho o relator na íntegra, na forma do cálculo alternativo do crédito presumido do IPI. Não cabe crédito de pessoa física, não cabe crédito presumido de IPI sobre insumo que não tenha contato ou desgaste com o produto final, e não cabe crédito de IPI, crédito presumido de IPI, relativo à transferência de matéria-prima entre filiais. Eu cito o acórdão 9303009172 da relatoria da conselheira doutora Vanessa Marini Ceconello, que foi por unanimidade nesse sentido. Então, eu vou manter meu entendimento, Doutor Luiz, me ajuda aqui. E doutor Andrada, qual que é a diferença do acordo do doutor Andrada, lá do crédito presumido que tratou do frete, doutor Andrada, da aquisição, né, de insumos, para esse da doutora Vanessa? Se a senhora me permite, esse da doutora Vanessa estava tratando da matéria-prima, e não do frete. Tá, e esse do doutor Andrada... Parece que é o caso do doutor Valcir. Doutor Andrada talvez estivesse tratando do pagamento do frete, como se fosse o insumo, que o frete fosse o insumo... Entendi. E o que a gente está discutindo aqui é a questão da aquisição. Entendi. Desculpa, presidente. Não? Não é aquisição, transferência. Por isso que o doutor Valcir não está dando crédito, porque é uma transferência entre estabelecimento, não é uma aquisição de matéria-prima. Desculpa, então eu confundi, presidente. E não é sobre o frete, é sobre a matéria-prima que se está discutindo. É só isso que eu queria dizer, só para deixar claro, evitar que a gente faça um julgamento sem estar ciente do detalhe da matéria. Não, perfeito. Nossa, me ajudou muito, doutor Luiz e doutor Andrada, como sempre, né? Presidente, posso fazer um esclarecimento? Antes que a doutora Tatiane... doutora Tatiana, o seguinte, o que o contribuinte entende, doutor Luiz, doutor Andrada, como frete, doutor Valcir, que é o relator, por que eles entendem que esse frete de transferência entre estabelecimentos faz parte, eventualmente, de um frete de aquisição? Porque, na verdade, quando você faz a transferência, né, essa transferência para as filiais, é porque muitas vezes você concentra a aquisição de insumo numa das empresas e depois você transfere para as outras. É só fazer esse esclarecimento, porque às vezes o contribuinte entende que isso compõe o frete de aquisição. É só esse esclarecimento de fato, mas não vai acrescentar muita coisa, mas é para explicar o entendimento do contribuinte. Entendi. É que essa questão, né, por isso que assim, como sempre o doutor Andrade, o doutor Luiz, assim, me ajudaram, porque essa questão para mim é bem relevante, né. Então, acho que eu vou continuar com o meu entendimento para seguir a doutora Vanessa também, e nessa parte eu vou negar, mas assim, eu continuo dando provimento parcial por conta da primeira matéria, né. Obrigada. Luiz. O microfone está desligado. E, senhor presidente, portanto, eu acompanhei o relator em tópico. Doutor Jorge. Acompanho o relator, presidente. Doutora Érica. Acompanho a divergência, mas somente com relação ao primeiro tópico lá, né, do crédito presumido da Lei 10.276. Doutora Vanessa. Eu acompanho a divergência também, só para divergir no primeiro ponto com relação ao relator, e realmente o acórdão que o doutor Luiz mencionou, que foi de minha relatoria, o fundamento foi que o artigo 1º, ele trata das aquisições que podem compor o crédito, não seria o caso das transferências de matéria-prima entre estabelecimentos. Então, foi esse o fundamento. Proclamando o resultado do item 55, foi negado provimento por maioria de votos, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa, que davam provimento parcial. Item 56, doutor Valcir, com a palavra. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Eu fiz o acréscimo do 9303009172 no final do voto anterior. O
o item 56 da pauta, trata-se de recurso especial do contribuinte. A matéria é crédito presumido, regime alternativo, atividade agrícola, e a questão do estabelecimento da própria pessoa jurídica, a questão dos insumos. Então, no meu voto, no que tange ao direito ao crédito presumido do IPI, na utilização de insumos anteriores à fase de produção, eu cito trechos do voto do conselheiro Dr. Andrada Márcio Canto Natal, do 3301-002-406, e voto por negar provimento nessa parte. Quanto ao direito ao crédito presumido do IPI nas transferências de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa, faço então aqui o adendo. Nesse sentido, cita-se a ementa do Acordo 9303-009-172, relatoria da ilustre conselheira Vanessa Maria Seconello, e voto por manter a decisão recorrida. Então, do exposto, vota-se por conhecer do recurso especial do contribuinte no mérito e negar-lhe provimento. Doutor Andrada. Esse acordo recorrido é do ex-conselheiro Gilberto, né, da turma da Irene. Acho que até a doutora Tatiana participou dessa turma, né, salvo engano. Acompanho, presidente, são as mesmas matérias, assim, com exceção de uma, né, do item anterior. Doutora Tatiana. A mesma matéria, eu acompanho o relator. Então, sim, porque só não tem a primeira, né, que eu tinha divergido. Isso. Doutor Luiz. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Jorge. O relator. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. E do 56 foi negado provimento por unanimidade de votos. E 57, doutor Valcir. Item 57 da pauta, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e pelo contribuinte, em face do Acordo 3403-003-173, que foi integrado pelo Acordo 3403-003-407, em sede de embargos. Então, aqui eu faço a citação dos trechos em destaque que foi deliberado. A questão dos embargos de declaração se prestam questionamento e omissão em acordo provido pelo CARF, não identificado ao pressuposto incabidos dos embargos. Então, o acordo integrativo não modificou a decisão tomada anteriormente. Por intermédio do despacho da admissibilidade de recurso especial de 2015, o presidente da 4ª Câmara, terceira sessão do CARF, deu seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão das seguintes matérias: direito do crédito presumido de IPI sobre aquisição de pessoas físicas, e 2, a correção monetária dos créditos e a definição do termo inicial. Em relação ao recurso especial interposto pelo contribuinte, foi proferido o despacho do exame de admissibilidade em agosto de 2015 pelo presidente da 4ª Câmara, em que se negou o seguimento ao recurso. Em despacho de reexame de admissibilidade de recurso especial, manteve-se a negativa de seguimento do recurso do contribuinte. Diante de tal decisão, o contribuinte apresentou pedido de reconsideração em 10 de setembro de 2015. Na análise desse pedido de reconsideração, por meio do despacho de encaminhamento, de 23 de setembro de 2015, o presidente da Câmara Superior decidiu que não cabe mais a apresentação na esfera administrativa de qualquer recurso ou de petição em relação ao acordo recorrido, tendo em vista que a decisão de não admissibilidade é definitiva. Diante de tal decisão, o contribuinte apresentou o requerimento nominado de embase de declaração, apontando omissão, contribuição no despacho por último referido. Assim, em análise destes, os despachos de exame e reexame de admissibilidade foram anulados pelo presidente do CARF por intermédio do despacho em requerimento do contribuinte em 21 de julho de 2017, em vista da existência do processo 10.950.900, 850.2010.12,
do mesmo contribuinte, no qual houve o julgamento de matérias coincidentes pela mesma turma, sendo que os acordos proferidos em razão do recurso voluntário repetido são semelhantes. Então, aqui eu cito o que ficou assentado, consignado no despacho, pela nulidade, então, do exame e reexame, e foi proferido, então, um novo despacho de admissibilidade de recurso especial pelo presidente da 4ª Câmara, terceira sessão do CARF, Dr. Luiz Eduardo, em 24 de março de 2020, e que deu seguimento quanto às matérias: crédito presumido sobre aquisições de produtos empregados na fase agrícola, crédito presumido em relação a produtos intermediários, exceto insumos para os quais houve desistência, e inclusão de insumos transferidos entre estabelecimentos na apuração da base de cálculo crédito presumido. O contribuinte apresentou contra-razões e pede para manter o acordo recorrido no que diz respeito ao direito ao crédito de aquisições de pessoas físicas, bem como o direito à utilização da taxa Selic como índice de correção monetária no ressarcimento de crédito presumido de IPI, a partir da data da protocolização do pedido de ressarcimento dos créditos tributários. A Fazenda Nacional também apresentou contra-razões e requer que seja negado o conhecimento, caso contrário, negado o provimento do recurso especial. Este é o relatório. Obrigado. Então, eu vou tratar primeiramente do recurso especial da Fazenda Nacional. No que tange ao conhecimento, frente necessária a demonstração e comprovação de jurisprudencial, a Fazenda indicou como acordos, os acordos tais, e entendo correta a avaliação feita no despacho de admissibilidade e o voto pelo conhecimento. Quanto à possibilidade de crédito presumido de IPI sobre aquisições de pessoas físicas, a Fazenda Nacional requer que sejam restabelecidas as glosas em relação a essas aquisições. Se opõe à decisão recorrida que concluiu que as aquisições de insumo, aquisições MP, EPI e ME, de pessoas físicas no regime de cálculo alternativo previsto na Lei 10.276, devem integrar a base de cálculo presumido do IPI. Então, eu faço aqui a referência a 9363, ao RESP 993, o 64, e o regime alternativo do cálculo a 10.276. Cito o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 10.276, não é possível aproveitamento do crédito presumido de IPI nas aquisições efetuadas de pessoas físicas, pelo fato de não ter suportado o montante tributo, e cito o acordo 9303, 010.662, de relatoria do Dr. Luiz Eduardo, e voto, então, por dar provimento a recurso da Fazenda Nacional, mantendo-se as glosas no que diz respeito ao aproveitamento de crédito presumido de IPI nas aquisições de matérias-primas efetuadas de pessoas físicas. Já quanto à correção monetária, que é o segundo ponto do recurso especial da Fazenda Nacional, e a definição do termo inicial, a Fazenda Nacional requer que seja afastada a incidência da taxa Selic sobre o pedido de ressarcimento, caso não atendida, rejeitar a incidência da taxa Selic no período anterior à data da ciência do primeiro ato administrativo de oposição estatal ao pleito do contribuinte, e somente sobre os valores que forem objeto de deferimento por legítima oposição estatal, ou, ainda, aplicar a taxa Selic a partir do término do prazo de 360 dias contados da data do protocolo do pedido de ressarcimento sobre os valores que foram objeto de deferimento por legítima oposição estatal. Na decisão recorrida, entendeu-se, diante do despacho decisório, que representou a oposição à fruição do crédito, pelo reconhecimento do direito à correção monetária do valor do ressarcimento pela taxa Selic a partir da data do protocolo do pedido. Na análise dos autos, verifica-se assistir parcial razão à Fazenda Nacional. Salienta-se que essa matéria já foi objeto de deliberação para essa turma, no acordo 9303-007-406, de relatoria do Lúcio Conselheiro Rodrigo da Costa Poças, referente ao mesmo tributo do mesmo contribuinte, apenas com diferença no período de apuração. Daí ficou assim inventada. Incidência da taxa Selic é a devida correção monetária pela taxa Selic sobre o crédito presumido de IPI, objeto de pedido de ressarcimento à instituição, consoante o RESP 1035847 RS, de aplicação obrigatória por este Conselho. Crédito presumido de IPI, pedido de ressarcimento, atualização, taxa Selic, oposição ilegítima do fisco, termo inicial, 360 dias. Então... Doutor Valdir, desculpa, eu acho que você já pode citar a súmula CARF 154,
porque é de citação obrigatória, assim, né, pelos conselheiros. Por todo esse trabalho, você destruiu meu trabalho, doutora Tatiana. Ai, desculpa. Eu ia falar também da 154, doutora Tatiana. Isso. Muito obrigado. Desculpa a brincadeira, tá? Esqueci do som. Então, aqui voto por dar parcial provimento ao recurso da Fazenda Nacional com incidência da taxa Selic sobre o montante a ser restituído a partir do prazo de 360 dias do protocolo do pedido de ressarcimento. Não, né? Não, 360 dias. 360 dias, perfeito. Posso passar o recurso do contribuinte? Acho que é melhor votar em parte. Eu vou votar na Fazenda primeiro. Perfeito. No improvimento parcial, doutor Andrada. Presidente, acompanho o relator, até estava olhando para ver se tinha sobrado alguma coisa a favor do contribuinte, e sobrou, porque a taxa Selic só se aplica se houver alguma coisa que foi negado na instância de origem, né, no DRF, e foi revertido na instância de julgamento. Teve somente um itemzinho que foi mantido, foi revertido na instância de julgamento, bem pequenininho. Mas a citação da súmula CARF, acho que é suficiente, né? É só em relação a esse item. Claro. Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana, em relação ao recurso da Fazenda, por enquanto. Tatiana, o microfone está fechado. Nossa, desculpa. Em relação à primeira matéria, a gente já votou, né? Então, eu peço o VN relator para divergir, né? Porque é a questão da pessoa física, né? E em relação à segunda matéria, que é a Selic, né? O termo inicial, então eu dou provimento ao recurso da Fazenda, considerando a súmula. Então, são só essas duas matérias, né? Então, eu estou dando provimento parcial, presidente. Isso, meu doutor Valcir. Não, o doutor Valcir, ele dá provimento total, né? É um parcial. Entendi. Então, é parcial. A doutora Tatiana dá provimento parcial em menor extensão. Menor extensão. Ah, sim, desculpa. Doutor Jorge. O relator, presidente. Faltou o doutor Luiz. Faltou o doutor Luiz. Doutor Luiz Eduardo. Presidente, eu acompanho o relator doutor Valcir em ambas as matérias e eu gostaria de pedir para fazer uma pequena sugestão. Doutor Valcir, ao ler o seu voto, muito bem redigido, diga-se de passagem, eu tenho uma pequena sugestão. O senhor fez referência a uma decisão da relatoria do então conselheiro Rosaldo Trevisan. O senhor, por lapso de digitação, escreveu Ronaldo Trevisan. E na nossa terra, mata o homem, mas não muda o nome. Viu, Valdir? Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Acho que acho que ele fez a cláusula. Corretor, né? O Valcir. Correção. Eu recebo muito, BC Valcir, eu recebo muitas mensagens no WhatsApp, no e-mail, me chamando de Valdir. Daí eles mandam um segundo e-mail pedindo desculpas. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. O doutor Jorge. O relator, presidente. Doutora Érica. Com a divergência. Doutora Vanessa. Com a divergência, presidente. Em voto com o relator, por unanimidade de votos, recurso da Fazenda. Deu-se provimento parcial ao recurso para... É por maioria de votos, presidente. É por maioria. Por maioria de votos, deu-se provimento parcial ao recurso especial da Fazenda para... Qual foi a parte, doutor Valcir? Provida.
Desculpa, não entendi, doutor Rodrigo. Qual foi a parte provida somente? A parte provida, para eu especificar na ata? A parte da reversão. Eu posso sugerir? Posso falar? O doutor Luiz tem uma capacidade de síntese maior. Pode falar, doutor Luiz. Manda. Presidente, pela minha anotação, por maioria de votos, foi dado provimento parcial ao recurso especial da Fazenda Nacional para restabelecer a glosa do crédito presumido e de IPI sobre a aquisição de pessoa física no regime alternativo. Perfeito. E a aplicação da súmula 154 à atualização Selic do crédito. Vencidas doutora Tatiana, doutora Érica e doutora Vanessa, que deram provimento parcial em menor extensão. Perfeito. Doutor Alcido, contribuinte. Muito obrigado, doutor. Recurso especial ao contribuinte, são as 3 matérias que nós já conhecemos, já discutimos os outros votos. Crédito presumido sobre aquisições de produtos empregados na fase agrícola, do processo produtivo de cana-de-açúcar. Então, aqui eu nego o provimento. Crédito presumido em relação a produtos intermediários. O contribuinte sustenta em seu recurso que o provimento parcial do recurso voluntário, no que tange a produtos intermediários, não contemplou produtos que não integraram o produto final, mas contribuíram eficazmente para manter a qualidade e o nível exigido na exportação do açúcar. Nas dos autos, com devida vênia, verifica se não assistir razão ao contribuinte. Aqui eu cito, então, o trecho do Trevisan, que bem analisou cada uma desses itens referentes aos produtos intermediários e, de acordo com a legislação do IPI, manteve algumas glosas por falta de comprovação. Isso aqui está bem consignado no voto do Trevisan. Então, no citado caso, foi possível, em nome da verdade material, verificar a pertinência da admissão do crédito em relação à aquisição de alguns produtos intermediários, e mantém-se aqui, pela identidade do laudo técnico, o entendimento lá externado, pelo que devem ser excluídas as glosas em relação aos seguintes produtos químicos. Salienta-se diante da fundamentação formulada no recurso especial, o estabelecido na súmula carta 19, não integram a base de cálculo, que era presumido da Lei 9363 de 96, as aquisições de combustíveis e energia elétrica, uma vez que não são constituídos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário. Assim, nega-se provimento ao recurso do contribuinte nesse ponto. Doutor Andrada, negando provimento ao recurso do contribuinte. E o último ponto, desculpa. Tem mais ainda? Inclusão dos insumos transferidos entre estabelecimentos na apuração da base de cálculo é presumido. Perfeito. Nego provimento. Acompanho o relator, presidente. Doutor Tatiana. O relator, presidente. Doutor Luiz. Também acompanho o relator, presidente. Doutor Jorge. O relator. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator, então. Foi negado o provimento por unanimidade ao recurso do contribuinte. Item 58 agora. 58. Só tem um recorrente. O item 58 da pauta são 2 recursos da Fazenda Nacional e do contribuinte. São 2? 58? Recurso do contribuinte e da Fazenda. Tá, ok, então. Posso passar ao voto, senhor presidente? Só depois de acertar o voto, então, do adversário. No meu voto?
É que eu não vou estar um recorrente só. Lá em cima no PGD, doutor. O meu tá todo. O meu tá os dois aqui. Os dois, né? Não, é que aparece, em vez de ficar recorrente, está aparecendo recorrente interessado. Se selecionar ela em cima, recurso especial do procurador e do contribuinte, e der um tab, ele vai mudar para recorrentes. Perfeito. Muito obrigado, doutor Rodrigo, doutora Vanessa. Então, recurso especial da Fazenda Nacional. A Fazenda Nacional refere-se à correção, objeto, é a correção monetária do valor do ressarcimento. Sustenta que não há autorização legal para incidência da taxa Selic, nas hipóteses de ressarcimento do crédito presumido IPI, seja a partir do protocolo, seja a partir de qualquer outro momento, como a data na qual é proferido o despacho decisório delegando o play do contribuinte. Então, aqui a súmula 154, e voto por dar provimento. Agora, aqui a dúvida que eu tenho é que a PFN apenas sustenta que não se pode aplicar taxa Selic. Aí nós temos que negar provimento e aplicar a súmula 154. Aí que está. Presidente, posso me manifestar? Sim. Quando se pede o todo e nós damos um pedaço do que foi pedido, nós damos provimento em parte, doutor Valcir. Ela está pedindo, olha, tira toda a atualização. Eu estou dizendo, não, eu vou tirar metade dela, a outra metade eu vou dar, aplicando a súmula. Então, votar por dar parcial provimento, né? É como nós temos entendido no colegiado. Perfeito, de acordo. Fiquei em dúvida sobre isso. Então, em relação ao recurso especial do contribuinte, a matéria é crédito presumido das leis 9363 e 10276, cálculo do coeficiente de exportação. O contribuinte e seu recurso sustenta, em síntese, assim, improcedente a exclusão dos produtos não tributados da base de cálculo do crédito presumido do IPI, sob a alegação de que tais insumos não se tratam de produtos industrializados. Não obstante serem tratados como não tributados, não lhes é retirada a natureza de industrializado. Não há na lei restrição entre produto industrializado não tributado e produto industrializado tributado, pois tanto um quanto o outro são mercadorias e, consequentemente, abrangidos pela 9363 e a 10276. Com a devida vênia a esse entendimento, sem reparos à decisão ora recorrida. No acordo recorrido, entendeu-se pela exclusão das receitas de exportação as exportações de produtos NT. Cita-se trecho do voto proferido no acordo 84.02.002.254, como razões para decidir. Inclusão dos valores referentes às exportações de produtos NT na receita de exportação. O recorrente pretende afastar do cálculo do percentual a ser aplicado ao valor dos insumos para obtenção do crédito presumido do IPI, as receitas com a comercialização dos resíduos industriais sob o fundamento de que apenas receitas operacionais devem compor a receita operacional bruta. Conforme já identificou pela DRJ, o resíduo industrial está fora do campo de incidência do IPI, pois é classificado na TIP como NT. O parágrafo 15 do artigo 3º da portaria MF 3897 prevê o conceito de receita bruta de exportação como sendo produto da venda para o exterior e para a empresa comercial exportadora com fim específico de exportação de mercadorias nacionais. A redação da referida legislação não deixa dúvida que não haveria base legal para a exclusão das receitas referentes às exportações de mercadorias classificadas como NT na TIP. Contudo, com a edição da portaria MF 64, 2003, o conceito de receita bruta de exportação modificou. Passou a ser o produto da venda para o exterior e para a empresa comercial exportadora, com fim específico de exportação de produtos industrializados nacionais. Por fim, veio a portaria 93, MF 93, 2004, que aduziu a redação final sobre o conceito de receita bruta como sendo produto da venda dos produtos industrializados pela pessoa jurídica produtora e exportador nos mercados interno e externo. Nessa nova redação, a receita proveniente de comercialização de produtos classificados como NT na TIP não poderia fazer parte do cálculo presumido do IPI, pois o produto não é considerado industrializado, nos termos do artigo 2º, 3º e 4º da RIP,
aprovado pelo decreto 4544. Nesses termos, vota-se por manter a decisão recorrida. O ponto 2 é possibilidade do crédito presumido de IPI sobre insumos utilizados na produção da cana-de-açúcar. Nego o provimento. E conclusão, do exposto, vota-se por conhecer do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e pelo contribuinte e no mérito em dar parcial provimento ao recurso da Fazenda e negar provimento ao recurso do contribuinte. Perdão, doutor Valcir, perdão, presidente, mas eu acompanhei com atenção o voto e no fechamento, salvo melhor juízo, o senhor está votando para dar provimento parcial ao recurso da Fazenda, não total. O senhor é total agora ao final, então, se o senhor puder, quer dizer, sugiro, se o senhor achar adequado, alterar o fechamento para ficar de acordo com o fundamento. De acordo, obrigado. Presidente, salvo engano, nós não votamos o recurso da Fazenda ou votamos? Não, ele votou os dois juntos. Ah, então acho que primeiro da Fazenda, né? Primeiro da Fazenda. Eu acompanho o relator. Acho que a unanimidade é súmula, né? Acompanho o relator. Primeiro da Fazenda, então. Doutor Andrade, doutor Tatiana. Nossa, eu pensei que a gente já tivesse votado, olha. Eu acompanho o relator, presidente. Relator, presidente. Doutor Valcir, doutor Jorge. O microfone desligado. Na questão da súmula 20. Não? A recurso da Fazenda, Jorge, só taxa Selic. Ah, ok. Acompanha, presidente. Parcial provimento, né, doutor Valcir? Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso especial, deu-se provimento parcial ao recurso especial interposto pela Fazenda, somente em relação à taxa Selic. O contribuinte está negando, doutor Andrada. Em relação ao recurso do contribuinte, essa primeira matéria aí, que é o coeficiente de exportação, eu não tenho reparo a fazer no mérito que o doutor Valcir votou. O mérito, penso que é isso mesmo. Quando veio a portaria Ministério da Fazenda 64/2003, ficou claro que as receitas de exportação de produtos MT não compunham a receita de exportação. Só que eu acho que esse recurso não dá para ser conhecido dessa matéria, doutor Valcir. Pelo seguinte, os paradigmas foram emitidos na vigência da portaria 38 de 97. E aí, nessa tem súmula, né? Tem súmula dizendo que compõe a receita de exportação. E o recorrido já foi na vigência da outra portaria, Ministério da Fazenda, acho que é 93, a portaria 93 de 2004. Portaria que vige até hoje, e que foi, o acórdão recorrido é do primeiro trimestre de 2007. O primeiro paradigma, o 1439, o período de apuração é o segundo trimestre de 97, portaria 3897. E o outro, 3301, também é do primeiro trimestre de 2001. Então, eu penso que não dá para conhecer esse recurso por se tratar de legislação diferente entre paradigma e recorrido. Entre paradigmas e recorrido. Nos paradigmas, a gente seria obrigado a aplicar a súmula 38, a súmula CARF, que é relativa à portaria 3897. No recorrido, não. Esse último do contribuinte está falando, né? É a primeira matéria do recurso do contribuinte que refere-se ao coeficiente de exportação. Os acordos paradigmas, como diz o doutor Luiz Eduardo, são o que, doutor Luiz? São anacrônicos. Essa palavra não é minha, essa palavra está no manual. Foi a primeira pessoa que eu vi utilizando foi a doutora Maria Helena. Eu estou fazendo aqui
A consulta, doutor Andrada, aos autos, fui eu que fiz essa admissibilidade? E me passei, não vi que o paradigma era anacrônico? Boa pergunta, doutor Luiz. Tem que ver. Estou abrindo. Sim, foi o senhor. Foi em dezembro de 2019. Eu quero pedir desculpas, eu errei a admissibilidade, né? E sempre erro no sentido de admitir, né? Até porque se eu errar no sentido de não admitir, tem agravo. Doutor Andrada foi preciso. É isso. O doutor Valci se manifesta de alguma forma? Está correto a análise feita. Não tive tempo, né? Não tivemos tempo agora de fazer mas me parece corretíssima a análise feita pelo doutor Andrada. E, então, esta matéria, no recurso especial do contribuinte, no que tange ao crédito presumido das leis 9.363 e 10.276, voto pelo não conhecimento. Posso perguntar só, por favor, o número da súmula que o doutor Andrada citou? O senhor tinha dito 38, não é? Desculpe, é uma súmula relativa à portaria 38, é uma súmula recente, eu não lembro o número dela. É 128, doutor Andrada? 128. 128. Olha o que no cálculo do crédito presumido de IPI de que tratam as leis 9.363 e a portaria 38 de 97, as receitas de exportação de produtos não industrializados pelo contribuinte inclui-se na composição tanto da receita de exportação quanto da receita operacional bruta. É aquela questão de colocar em cima e embaixo. Então é 128, não é 38, só para deixar claro. Talvez ele tenha se equivocado pelo número da portaria, não, doutor Andrada? Foi. É que o doutor... Exatamente. É que o doutor Valcir está tendendo a citar a súmula no voto dele, só isso. Eu quero só registrar como o senhor foi preciso em verificar a extemporaneidade do paradigma. O paradigma foi proferido num arcabouço jurídico que vinculava-se o colegiado a pensar de uma maneira, e o recorrido em outro arcabouço jurídico que já não vinculava. Então você não pode dizer que foi diferença de interpretação da legislação, e sim foi uma evolução da legislação durante o tempo. Perfeito. Posso pedir um esclarecimento, presidente, só para entender? Então, pelo entendimento que o doutor Andrada está levantando, a súmula 128 só seria aplicável aos casos em que a portaria 38 estivesse vigente, é isso? Exatamente isso, inclusive a súmula ela é explícita nisso. Ela faz referência à portaria 38. Quando ela não está mais vigindo, ela não é aplicável. Perfeito, desculpa, realmente, eu acabei de reler a súmula aqui. Doutor Valci, a hora que for fazer o voto, me parece que houve outro erro na admissibilidade, doutor Luiz. Lá na admissibilidade está citando Acórdão Paradigma 930300-170.
00170 e 00720. Não, só um minutinho, desculpa. Tá. Essa é para a primeira matéria. Taxa Selic. Eu abri o da Fazenda. Desculpa aí. É só para conferir, porque eu acho que ele errou aí na transcrição Não, eu abri a admissibilidade da Fazenda e estou querendo fazer análise. Desculpa, totalmente errado. Esquece o que eu estou falando. Mas, de fato, continua anacrônicos, tá? Porque eu fiz a leitura errada aqui, dizendo lá onde estava escrito 2002, mas em 97 o fato gerador de um paradigma e 2001 de outro. Doutor Valci vai incorporar no conhecimento parcial? Conhecimento parcial, não conhecido a matéria crédito presumido das leis 9363, 10, 276, cálculo do coeficiente de exportação, pelo fato do paradigma foi proferido em outro arcabouço jurídico. Então, nós temos aqui uma situação anacrônica. Perfeito. Súmula 128 e portaria 88. Doutor Andrada, como vota? O presidente acompanha o relator. Doutora Tatiana. Bom, considerando que realmente a maioria dos conselheiros sempre considera essa questão da portaria muito bem colocada pelo doutor Andrada, eu vou acompanhar o relator, presidente. Doutor Luiz. Pedindo desculpa pelo exame de admissibilidade, não é o normal, mas eu erro também. Acompanho o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Acompanho o relator, presidente. Doutora Vanessa. Então, aqui no recurso especial do contribuinte, a questão é que não vai ser conhecido o recurso. Parcialmente. Em relação a uma parte só, a primeira parte. Tá. A parte conhecida negada. A matéria da súmula. E na parte conhecida são os insumos na produção de cana-de-açúcar que a gente já negou anteriormente. Tá. Eu acompanho o relator, presidente. Então, por unanimidade, o outro recurso do contribuinte parcialmente conhecido somente em relação aos insumos da cana-de-açúcar e no mérito negado provimento. O Valci de 59 agora, né? Realmente são diferentes, viu, Valci? São chatinhos. Item 59, recorrente é a Fazenda... Não, recorrente os imóveis da Terezinha interessado em Fazenda. Que está errado o cabeçalho. Tá invertido. Tá invertido aqui. Então, trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte. A matéria crédito presumido, IPI, insumos não utilizados e estocados. Esta é a matéria. Posso passar ao voto? Pode. Então, no acordo recorrido, decidiu-se que, quando não disponível o custo integrado, o cálculo dos insumos utilizados na produção deve ser realizado somando-se o estoque inicial dos insumos e as quantidades adquiridas, excluindo-se o estoque final. A Fazenda Nacional sustenta, em contra-razões, que não há divergência interpretativa entre o recorrido e o paradigma, e esclarece. Defende o contribuinte em síntese que os insumos constantes em estoque geram direito ao crédito presumido IPI. Para subsidiar sua tese, apresente a título de paradigma o Acordo 3401, 002, 907, que ostenta a seguinte ementa na parte que interessa a presente controvérsia. Ressarcimento, crédito presumido, base de cálculo. A não apuração do crédito presumido com base no custo integrado obriga a que sejam considerados os estoques inicial
e final dos insumos adquiridos, bem como as transferências realizadas no período de referência. A tese adotada no acordo indicado como paradigma, entretanto, não socorre ao contribuinte. Longe de divergir, o acordo citado converge com o disposto no acordo recorrido acerca da forma de cálculo do crédito presumido. Ambos destacam a necessidade de observância da regra incerta no parágrafo 7º e 8º do artigo 3º da portaria 38/97 para cômputo dos estoques quando o crédito presumido não é apurado com base no custo integrado. Daí aqui confira-se por oportuno que constou no voto condutor do acordo recorrido. Vencido esta etapa, entendo todavia não assistir razão à recorrente quanto à percepção dos créditos provenientes em insumos não utilizados e que permanecem em seus estoques. Daí, continuando, ou bem a DRJ ao argumentar que, daí cita que se o artigo 3º, parágrafo 7º da IN 23/97. Neste mesmo sentido, manifestou-se a primeira turma da 4ª Câmara, a terceira sessão do CARF, por ocasião do 34.01002/907, indicado como paradigma que ressalta se negou o provimento a recurso voluntário. Então, aqui cita-se trecho. Também me parece correto o recálculo feito pela autoridade fiscal dos valores de custo da determinação do crédito presumido. Note-se que, ao contrário do que pretende fazer crer o contribuinte, o acórdão 34.001.002.907 declara que, quando o contribuinte não mantém um sistema de custos integrado, a apuração do crédito presumido deve ser feita de acordo com a fórmula matemática exposta no parágrafo 7º do artigo 3º da portaria 38/97, que assim enuncia. Diminuindo-se do total a soma das quantidades em estoque no final do mês. Veja-se que a primeira turma da 4ª Câmara tão somente registrou que o estoque final é um dos componentes da fórmula para o cálculo do crédito presumido. Em nenhum momento, entretanto, o referido colegiado afirmou que os insumos constantes em estoque final geram direito ao crédito presumido do IPI, como pretende fazer crer o contribuinte. Muito pelo contrário, o colegiado foi assertivo ao asseverar que o cálculo deve observar o disposto no artigo 3º, parágrafo 7º da portaria 38, que é claríssimo ao enunciar que o estoque final deve ser diminuído do resultado da soma do estoque inicial com as quantidades adquiridas. Ambos os acordos concordam, portanto, que o estoque final é um elemento redutor do crédito presumido. Nesse contexto, devidamente demonstrado que o acordo indicado como paradigma converge com o acordo recorrido, tem-se que o recurso do sujeito passivo não pode ser conhecido em face da ausência de demonstração de divergência substancial. Com esses argumentos expostos aqui em relação às contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não conhecimento, entendo corretos e voto pelo não conhecimento do recurso especial interposto pelo contribuinte. Conselheiro, me desculpa, doutor Rodrigo, é que eu caí, vocês nem olharam, nem viram. E quando eu voltei no final do voto. Senhores, me desculpem, mas foi um acidente. Machucou, doutora Camila? Não, acabou, deu um sinal de acabando a bateria, eu coloquei aqui, achei que estava tudo bem, e caiu tudo. Não, doutora Camila, é que o Andrada, a gente faz muita brincadeira com a turma, você conhece a turma, né? Poxa, caiu, é Andrada, é um trocadilho. Né? Exato. É como o Valdir da Tatiana. Se eu machuquei. Não machuquei não, tá tudo bem. É que tem muitas mentes brilhantes aqui nessa turma, doutor Andrada e eu. Não fale isso, porque, olha, isso é uma praga, hein? Pode se espalhar. Então, doutor Camila, você pegou o voto por falta de escrita difática. Tá, eu não conheço uma coisa fazendo, pode resumir para a doutora Camila. Obrigada. Então, também tem conhecimento, doutora Camila, pelo fato de que no acordo indicado como paradigma, ele não apresenta divergência em relação ao acordo recorrido. Então, nesse sentido, eu votei pelo não conhecimento. Conseguiu entender, doutora Camila, o meu conhecimento? Eu peguei assim, a ideia é essa, eu vou tá tudo bem, depois se você tiver mais esclarecimentos eu vejo depois. Obrigada, doutor. Doutora Andrada. Parabenizo o relator.
Inclusive, o paradigma foi negado o provimento a recurso voluntário do contribuinte. Eu concordo, de fato, não tinha percebido essa questão. Parabéns, acompanho o relator. Doutora Tatiana. Que em verdade se tratam de arestos assim convergentes, né? Então, nesse sentido, eu também não conheço recurso especial, presidente. Luiz. Presidente, registro que a presidência da Câmara já tinha negado seguimento e acabou passando em agravo que foi provido. Então, o presidente da Câmara fez a análise, não fui eu, não era eu o presidente na época, mas eu concordo com o presidente da época, doutor Júlio César, e parabenizo o doutor Valcir pela profundidade, pelo detalhe que ele teve o cuidado de fazer o exame de conhecimento. Acompanhe. Doutor Luiz, só um esclarecimento. Na verdade, o doutor Júlio, ele admitiu o recurso. Admitiu. Eu só vi que não era eu. Tá certo. Então, maior ainda o mérito do doutor Valcir, que trilhou esse caminho todo sozinho e nos brindou com a percepção do ocorrido. Obrigado. Doutor Jorge. Pelo não conhecimento, presidente, com o relator. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Trabalhando aqui com o relator também, presidente. Também com o relator. Por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. Esse foi o resultado proclamado do item 60. Não, 60 não, 59. Obrigado, doutora Camila. Próximo item. Não, com licença, o recurso é do contribuinte, né? Do contribuinte. Isso. O senhor proclamou da Fazenda. Porque estava no cabeçalho aqui o... Ah, tá. Tá certo. Fazenda. Doutor Valcir, acho que o cabeçalho é trocado, não tá? Perfeito. Da Fazenda. Faria correção aqui. Então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso interposto pelo contribuinte. Obrigado, doutora Camila. Obrigada, conselheiros. Desculpe aí a queda, viu, doutora Andrada? Da próxima vez eu prometo que eu vou tomar mais cuidado. Exato, o importante é que a doutora Camila não se machucou. Tá joia, gente. Bom trabalho para vocês aí. Um abraço. Um abraço. Um abraço, doutora Camila. Rodrigo. Intervalo. São 10h50, então foi um intervalo de 20 minutos até 11h10. Tá ótimo. Próximo item é... Obrigado, doutora Vanessa. Luiz Eduardo, são 66, se não sabe de qual sobre aqui. E obrigado pelos elogios, turma, mas a PFN que merece os elogios em relação à admissibilidade. Obrigado. Os contribuintes têm um espaço...